Então, agora, nesse vídeo, primeiramente, olá a todos, nós vamos ver um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos, né? E muitos me disseram ter mais dúvidas até do que os próximos conteúdos. Vamos dar uma olhadinha? Então, na apostila de vocês, tá? Para falar sobre esse conteúdo aí. Então, aqui tá a apostila. Eu coloquei 2 páginas de livro, porque são 2 livros que eu tenho, né, em PDF, e vocês também, no caso dos meus alunos do ensino médio, né, todos têm o livro do Linhares. Eu coloquei aí também o da Vivian, e eu posso disponibilizar por PDF para vocês consultarem, tá? Por quê? Porque eu acho que em alguns assuntos tá melhor em um livro, em outros assuntos estão melhor no outro livro, tá? Eu coloquei aqui uma breve introdução sobre a vida, lembrando que todos os seres vivos são feitos de células, com exceção então, do vírus, e vamos falar dele daqui a pouco, né? E possuem uma molécula de DNA ou RNA. Tá? A diferença de DNA para RNA é que DNA você vai ver aquelas 2 fitas, RNA é uma fita só, tá? Depois a gente vê melhor isso daí, tá? Classificação dos seres vivos. Então, eu coloquei um texto sobre isso para vocês darem uma olhadinha e também tentar entender, porque eu sei que é meio abstrato no começo, tá? Como que hoje os seres vivos são classificados, então? Aí coloquei aqui a figurinha para vocês. Os seres vivos são classificados de acordo, tá? Com características, tipo de célula, parentesco, qual espécie você possui mais proximidade genética, tá? Então, são vários critérios. E aí, esses critérios são utilizados para dividir em diferentes grupos. Então, reino a gente vai ter, principalmente, né? A gente vai ver desta forma. A gente vai ter os reinos, vou pular um pouquinho aqui. A gente vai ter os reinos, então, Monera, que são das bactérias, tá? O reino protista, que são as algas e protozoários, fungos, uni e pluricelulares, tem fungos unicelulares, nós vamos ver. Animalia e plantar. Então, esses são os reinos. Então, já pelos reinos, você pode ver que tem uma diferença entre eles. Por exemplo, Monera não tem núcleo na célula, e é uma célula só. Né? Protista é quase igual a Monera, tem uma célula só, no caso dos protozoários, e as algas unicelulares, porém tem núcleo, então é fácil identificar. E, tirando isso, são as algas pluricelulares, né? São muito parecidas com plantas, mas, na verdade, não são, né? Os fungos podem ser unipluricelulares e vão ter suas características próprias do grupo, que a gente vai falar depois. Animalia, pluricelular, não produz seu próprio alimento, né? Uma das características. Então, estou falando mais da parte celular, né? Você já vê que, por exemplo, se você vê um pequeno bichinho microscópico, percebe que ele tem mais de uma célula, por exemplo, Monera ele não pode ser, entendeu? Então, é assim a primeira classificação, que é a de reino. Plantas também multicelulares, né? Que produzem seu próprio alimento. Mas vamos ver com detalhes depois. Beleza. Agora, depois de reino, a gente tem filo. Classe, vocês estão vendo que os animais estão diminuindo, porque agora o grau de parentesco vai ser maior. Então, primeiro, tinha uma diversidade de coisas aqui. Felinos, né? O lobo-guará, que não é um felino. A rã, a borboleta, que é um invertebrado. Então, tá bem misturado. Quando eu passo para o próximo, que é o filo cordata. É o filo que tem essa linha aqui atrás, no dorso aqui, né, das nossas costas. Então, você vê que já diminui, porque todos esses daí são vertebrados. Eles possuem vértebras, possuem essa medula espinhal que nós temos.
Sapinho também, professor? Sapinho também, tá? A borboleta não, por exemplo. Ela é invertebrada. Então, ela já cai fora do filo por data. Aí, classe. Nós vamos ter os grupos de mamíferos, répteis, anfíbios. Então, aí, anfíbios dentro de mamália cai fora, tá? E fica, então, mico-leão, os felinos, o lobo-guará. Beleza, agora nós vamos falar do grupo carnívora. Opa, são os grandes predadores, né? E aí o macaquinho sai, não é grande predador, né? Felide, agora nós estamos falando do grupo dos felinos. Então, já saiu o lobo-guará, que não é felino. Poderia botar o gatinho doméstico? Podia. Tá aí na família Felide, tá? Poderia colocar. Deixa eu ver quem tá faltando. Poderia colocar o leão? Poderia. Felide também. Aí agora nós vamos especificar mais ainda, que é o gênero. Esses são extremamente próximos, tá? Por algum motivo, tá? Varia um pouquinho de grupo para grupo, mas provavelmente possuem maior parentesco genético, são mais parecidos anatomicamente, tá? E a onça e o tigre fazem parte, então, desse grupo Pantera, tá? A onça pintada, a onça parda também faz parte desse grupo. E agora a gente vai definir a espécie. Então, a gente pegou a onça pintada, definiu que ela é a pantera onça. Não sei se fala pantera onça. Pantera onça, pantera onça. Sempre nome de espécie com dois nomes. Primeiro nome é o nome do gênero, segundo nome é o nome específico, o epíteto específico da espécie, tá bom? Professora, e a galera que saiu? Né? E os anfíbios? E agora? Sem grupo? Não. Eles vão ter grupo deles. Vou pegar aqui, né? Mamália. Não vão estar no mamália, eles vão estar no dos répteis. Aqui, a borboletinha vai estar lá nos artrópodas, nos insetos, tá? E assim vão ter suas classificações lá. Quando chega aqui, professora, então só a onça pintada é uma espécie? Não. O tigre é uma espécie, o gato selvagem é outra espécie. Dependendo do bichinho que eu ia botar em espécie, o nome lá de espécie ia mudar, tá? Professora, mas o que é uma espécie? Espécies são seres, tá? Assim, ai, gente, definição de espécie é uma coisa complicada. Vocês não têm noção na prática da biologia como é complicado. Mas, assim, a gente pode definir principalmente como seres que conseguem se reproduzir, tá? Entre si e conseguem gerar descendentes. Então, você vê que, por exemplo, um cachorro com um gato tentar um acasalamento. Acho que nem sai, tá? Tem nenhum ser aí vai sair desse amor aí, né? Desse par romântico. Porque são espécies diferentes, a forma de interação genética é diferente, então não são da mesma espécie, ok? Pensa nisso. Podem gerar descendentes, sim. Algumas espécies muito próximas podem gerar descendentes. Eu acho que já teve gato com coelho, alguma coisa assim. Pode, né? Não sei. Algumas espécies bem são outras espécies. O tigre, né? Eles reproduzem com leão e dá um descendente. Só que a maioria das vezes ele é infértil, tá? Não nasce capaz de produzir, tá? Então esse é o problema. Então isso é espécie. Pensa que eles conseguem se reproduzir bem, têm comportamentos parecidos, e dividem o DNA bem parecido. Então aqui nós temos um grupo acima, o reino animalia, que a gente chama de eucária, tá? De eucariontes. Vai ter outro grupo das bactérias, né? A bactéria e a arqueia, e nós vamos falar depois, tá? Mas não é, tão assim cobrado, às vezes sim, às vezes não, mas saibam que tem esses domínios, então vai ter as classificações. Olha só como cada um caiu numa classificação diferente aqui. Felide, Canide,
Urcide. Gêneros: Felis, Pantera. Gêneros do Canidae, Canis. Gênero do Urcide, ursos. Dentro desses dois gêneros, dentro de Felis, nós temos o Felis catus, que é o famoso gatinho de casa. Felis pardalis, que deve ser um gato do mato ou algo assim. Pantera pardus, deve ser a onça parda, né? Canis familiares, que é o nosso cachorrinho. Canis lupus, que é o lobo, né? Muito próximo do cachorro. O cachorro, na verdade, deriva dos lobos, né? Assim como o gato doméstico deriva de gatos selvagens. Ursos, aí nós temos duas espécies de urso também. O branco, o urso preto, eu imagino, né? Que seja aquele ali. Então, eu mostrei aqui a fotinha dos reinos, que nós já falamos, e aí a gente vai ter que seguir, tá, gente? Algumas regras de nomenclatura, quando a gente for falar desses seres vivos, tá? Então, aqui, ó, a gente tem nomenclaturas específicas para uma nomenclatura específica para a espécie, tá? Toda vez que você escreve a espécie, tem que ser em itálico ou grifado, tá? A espécie sempre vai estar muito destacada no texto. É um nome muito importante, por isso que ele é destacado. É o nome da espécie. Então, aqui nós temos o nome da espécie em itálico, sempre o primeiro nome com letra maiúscula, o segundo nome com letra minúscula, tá? Obrigatoriamente, tá? Destaca o gênero aqui e o epíteto específico. Então, musa é o gênero. Gênero também vai em itálico, tá? Paradisíaca vai também em itálico. Ok. O nome tem que ser junto. O nome da espécie não é paradisíaca. O nome da espécie é musa paradisíaca. Tá bom? Não separa. O gênero tá dentro da espécie, tá? Pelo amor de Deus. E aqui, por último, então, cladograma. O cladograma, ele vai mostrar, então, esses parentes próximos, tá? Eu posso considerar anatomia, eu posso considerar um cladograma de DNA, cladograma de fisionomia, tá? Então, assim, aqui nós vamos ver alguns parentes próximos de acordo com a classificação taxonômica. Então, assim, eu estou considerando aqui que Mustelide, né, tem esses dois gêneros, aqui uma família, um gênero. Ah, tá, gente, fala de, tá? É que eu já acostumei, mas assim, não tem problema falar de outro jeito. É que a gente, o AE tem som de E. Mustelide, canide. Fala assim, não sei se som de isso ou de E, tá? Eu falo canide, mustelide, mas não tem problema. E aí nós vamos ter as espécies. É só um outro jeito de representar aqui, tá? Mas a gente pode usar essa classificação também para só mostrar parentesco, não necessariamente família, tá? Vocês vão ver de outras formas também. Tudo bem, queridos? Grande beijo, até a próxima aula.